meus amigos, chegou o grande dia, né, de falarmos sobre arquitetura, essa arte que é tão especial, né, uma arte do belo e também uma arte servil ao mesmo tempo. É uma arte que nós já comentamos sobre ela várias vezes aqui. E vocês acham que eu vou falar isso da minha cabeça? Né? Claro que não, né? Nós chamamos aqui um convidado ilustre, né, que não somente tem uma ampla bagagem profissional na arquitetura, mas que também tem uma vasta cultura para nos explicar os meandros e as camadas, né, e os prismas sobre os quais podemos entender melhor a arquitetura. Vamos conferir isso aí junto, que esse episódio vai ser muito legal. Então, pessoal, hoje a gente está aqui com o Peter Assunção, que é fundador da Vesta Arquitetura. O Peter é arquiteto com mais de 20 anos de experiência, com gestão e execução de projetos relacionados à arquitetura, construção civil. Hoje com a Vesta Arquitetura, né? Ele é o fundador da Vesta e está focado 100% agora, né, com a Vesta em arquitetura tradicional, né? Projetos voltados à arquitetura tradicional. Peter, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Clássico. Uma honra te ter aqui, cara. Muito obrigado, Vitor. A honra é minha, sem dúvida. Fico muito grato aí pelo convite aí, também, né, por tão admirar, né, e considerar o nosso trabalho aí. A gente fica muito em nome meu e da minha esposa, né? Somos nós dois os fundadores, os dois donos sim, da Vesta Arquitetura, né? Verdade, é a Jéssica, né? A Jéssica, isso mesmo. Eu sou um propagador do conteúdo de vocês, cara. Poxa, aquele Vestaflix ali, eu já distribuí pra tanta gente. Aquilo ali legal, é muito bom, bicho. É muito legal. É Peter ou Peter, cara? Desculpa. Peter, pode ser Peter. Bem brasileiro assim mesmo. Sem muito... Isso. Cara, eu ia te perguntar, assim, como surgiu a Vesta? Você, assim, um breve histórico seu também, né? E da sua esposa, se vocês nunca gostaram de arquitetura modernista, como que foi a faculdade, como que vocês chegaram na Vesta, né? Eu até ia te dizer, não tem como falar da Vesta se eu não falar um pouquinho da nossa vida, porque sim. Não é só um trabalho que, vou fazer o que da vida, vou trabalhar nisso e tal, que é legalzinho, né? Não, acho que a Vesta surgiu de várias coisas da nossa vida, assim mesmo, né? Como tu falou, eu sou arquiteto, né? E eu sempre trabalhei, esse foi o meu único trabalho, sempre trabalhei com construção, com obra, né? Desde criança, meu pai tinha construtora, então eu com 10 anos de idade eu já ia lá para as obras, ajudava a limpar uma coisa, né? Desde criança já botava lá para limpar um rejunte de banheiro, fazia uma coisinha ou outra, o pai sempre levava, desde criança assim já, né? Então eu fiz daí depois, quando adolescente ali no ensino médio, eu fiz um técnico em mecânica, mas nunca trabalhei na área. Mas eu sempre gostei do desenho técnico, e eu era muito bom no desenho técnico mecânico ainda. Eu fiz ali nos anos 2000 ali, então ainda estava surgindo assim o AutoCAD, assim, quando eu fiz o curso técnico, né? Para quem não sabe, o AutoCAD, que é muito usado na arquitetura, ele é um software que foi feito inicialmente para mecânica, né? Então estava surgindo ali uma outra. A gente acha que tinha uns 2 computadores na escola técnica, né? Daí tava surgindo, eu fiz um cursinho ali de AutoCAD na época ali para começar a aprender, porque lá no futuro o pessoal vai usar esse software aqui, né? Então era muito à mão, né? E eu gostei, cara, eu gostava do desenho técnico, né? Então depois, quando eu fui me decidir ali agora eu vou fazer faculdade, fazer o quê? Daí eu fiquei muito entre engenharia e arquitetura, né? Daí se tinha muito... Meu pai, né, dizia, não, vai fazer engenharia, cara. Engenharia é mais coisa... Tem aquela coisa, é mais coisa de homem, engenheiro. Engenharia, medicina ou direito, né? E arquiteto é uma coisa... É meio desenho, deixa pras meninas, né? Mas, cara, eu gostava muito do desenho técnico, né? Não, vou fazer arquitetura. Engenharia era muito cálculo, muito física. Eu já tinha sofrido muito no ensino médio. Não, vou fazer arquitetura, gostava de desenho. Então, me mantive na área, né? Sempre então... Daí trabalhei muito tempo com meu pai, daí depois já ali nos meus 20 anos, daí trabalhei em outras empresas, eu trabalhei 6 anos numa incorporadora, fui residente de obra, depois trabalhei em gerência de projeto, trabalhei numa empresa que trabalhava para Brasil inteiro, daí trabalhei por dentro dessa empresa eu trabalhei para Ipiranga, trabalhei para redes de hotéis, fiz um trabalho bem bacana, assim, fora do estado até, né? Uma área mais técnica, assim, de arquitetura e tal. E não exatamente na arquitetura residencial, uma coisa mais industrial, assim, para atender redes de postos, coisa assim, né? Mas era arquitetura, né?
E sempre tive um interesse, cara, por filosofia, teologia, sempre foi, economia, essas coisas, assim, sempre foi um assunto assim que sempre foi hobby meu, assim, né? Cara, tu é meio que nem eu, então. Eu sou engenheiro, mas eu Tu é sempre engenheiro fui civil? vidrado nessas coisas. Eu sou engenheiro cartógrafo, eu fiz IME. Que interessante, cara. Que Diferente, bacana. né? Aham. Tu é que nem eu, Bacana. então. Eu sempre gostei de humanas, mas fazendo engenharia. E daí, cara, ali por 2008 ou 2009, na época do Orkut ainda, eu conheci o professor Olavo, né? E nessa época eu era aquele jovem ateu, assim, não acreditava, bobagem de religião, não sei o quê, mas gostava muito do que ele escrevia, né? Eu me interessava, assim, por política e tal, né? Economia, né? Gostava, daí sempre gostei, assim, dele, né? E fui me interessando e tal, daí fui estudando outras coisas, né? Lendo, sempre como hobby, assim, né? Eu não me considero um intelectual nem nada, né? E fui seguindo e tal, né? E fui vendo, né? Poxa, mas isso aqui realmente na arquitetura. Daí, cara, tem muita gente que fala sobre educação, falam sobre Sim. artes em geral, né? Mas eu começava a ver, não, mas a arquitetura também tem uma coisa aqui que não fecha, né? Porque a gente olha essa arquitetura. A gente vai na faculdade, mas tentando convencer, tu olhava para aquele negócio Le Corbusier, né? Aclamado lá na academia. Mas não faz sentido, eu não consigo ver que isso aqui é tão Terrível, bonito né, quanto cara? o professor fala. Não tô entendendo, né? Daí tu começava a fazer umas ligações assim, né? Mas beleza, isso seguiu, isso não interferia assim, a minha vida profissional, né? Era um hobby e tal. Anos mais tarde, né? Muito mais tarde, 2020, eu conheci a Jéssica, então, que seria minha esposa, né? Ela também é arquiteta, né? E também interessada em assuntos filosóficos, também gostava muito do professor Olavo, a gente lia outras coisas em comum, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né? Lia esses filósofos, Aristóteles, Platão, né? Se interessava por esses conhecimentos, mas eu bem da área profissional, né, tal, tinha o meu emprego lá e tal, né, desenvolvi o meu trabalho bem técnico, assim, né, bem aplicado, bem prático, né, Sim, e ela estava terminando um mestrado na área de arquitetura clássica, né, ela pretendia inclusive seguir a área acadêmica, publicava artigos e tal, a ideia dela era seguir, ser professora de faculdade e tudo mais, então bem teórica ali e tal, né. E a gente se conheceu num fórum, num lugar de discussão aí, no Instagram até, sobre assuntos de filosofia e teologia. E a gente se conectou. Ela é natural de Pernambuco, morava em João Pessoa, e eu aqui do Rio Grande do Sul, né? Caramba, cara. Foi evoluindo. E, cara, acho que a única coisa que a gente não conversava era sobre arquitetura, né? Impressionante, né? Modernismo e tal, esse modernismo aí, tá, beleza, mas não era um assunto assim aprofundado, né? Então por isso que eu disse, não dá pra falar da Vesta Arquitetura sem falar das nossas vidas, assim, né? Sim. E cara, daí a gente se conheceu, casou, a gente veio morar pro Rio Grande do Sul. Eu tava nessa empresa que eu trabalhava, viajava muito do Brasil inteiro. Ela veio morar pra cá, a gente casou em março, e aqui é uma região muito fria, né? Onde a gente mora aqui é muito frio. E logo veio o inverno, e eu viajando, e ela logo engravidou, que a gente casou. E eu viajava muito, e coitada, ela passava tempo sozinha, aqueles dias frios, chovendo, ela longe da casa dela, né? E ela morava em João Pessoa, na capital, né? A gente veio morar numa cidade muito pequena, uma cidade de 5 mil habitantes, pensa bem. Diferença de temperatura aí, né? Diferença 30 graus a menos. Ela grávida, longe da família, recém-casada, então ela tava ainda terminando o mestrado dela, tava no finalzinho do mestrado dela, então a vida dela mudou muito, assim, né? Imagina. E, cara, a gente vai ter que começar, né? E daí a gente já começou a ter uns planos. Vou sair do meu trabalho, acho mais um ano, assim, vou sair, né? E daí a gente começou vamos, a gente é arquiteto, né? Vamos começar a falar, divulgar pros amigos, pros parentes, assim, nossa, precisar um servicinho de arquitetura, uma coisa assim. Foi assim que começou, né? Daí uma coisinha pro amigo da irmã, pro outro amigo, pro um parente, uma coisa. Boca a boca, né? E isso começou a fazer Legal. Um negocinho pra compor a renda, assim, né? Sim. Extra, né?
Cara, daí a gente, pô, o negócio tá rendendo, assim, já tava tomando um tempinho da vida, assim, esse extra, né? Mas ainda era serviços gerais de arquitetura, uma reforminha, um projetinho de interiores, aquela coisa, né? E daí a gente podia tomar mais corpo esse negócio, né? Mas aí a gente já conversava, né? Pô, mas tu vê, né, a arquitetura, assim, a gente estudava, pô, isso aqui, né? Isso aqui se aplica à arquitetura também, né? Existe uma ideologia que tomou conta, assim, né? Que tentou nos esconder alguma coisa aqui, né? Pô, já não é tão bem visto uma arquitetura que faz mais sentido, que é mais humanizada, sim, né? Poxa, tá, e daí quando a gente pensou assim, lembro até hoje, cara, um dia que a gente sentou assim, né? Tá, mas se a gente fosse fazer uma coisa, né? O que a gente ia fazer, né? Porque, pô, seria meio hipocrisia, né? A gente já descobriu, a gente entende tanta coisa assim, né? Só que daí a gente vai lá e, não, vamos fazer essas casas quadradas aí, mesmo que é isso aí que dá dinheiro, né? Seria meio hipocrisia, assim, né? A gente fazer, sim, sabendo que isso aqui tá errado, né? Que isso aqui não é bacana, né? Pá, mas daí o cara aqui que é homem, né? Ela tava grávida, mas não, eu tenho que trazer dinheiro pra casa, não importa, né? Não roubando, não matando, não. Tem que trazer cara não tá dinheiro, nem aí, né, cara? E ela mais assim, ela até, eu brinco, ela é bastante assim, sonhadora, assim, tal, né? Ela tem uma visão assim mais romântica, ela é melancólica, assim, né? Mais idealista, assim, né? Não, mas a gente tem que fazer uma coisa assim com sentido, tem que levar mas tu tá grávida, eu vou sair do meu emprego, né? Vamos construir caixa de sapato mesmo, né? Fazer o que dá dinheiro e o que tá, o mercado quer isso aí, né? Cara, e a gente entrou nesse dilema, né? Até que, a gente se convenceu, se a gente for fazer uma coisa, tem que fazer uma coisa com sentido mesmo. Tem que fazer algo que realmente vá de encontro com aquilo que a gente pensa, né? Fazer algo... Isso o Vitruvi fala, né? O arquiteto ele tem que ser moralmente correto, né? E Vitruvi fala, tem aquele Maya Matra, né? Aquele tratado lá indiano de arquitetura, o cara fala também, não, o arquiteto ele tem que ser um intelectual, ele tem que ter a moral muito rígida e tal, né? Então, e a gente... né? Engraçado, né? Então vamos fazer isso, né? Cara, no começo foi muito difícil, assim, né? Foi muito difícil. A gente começou, então... E vamos fazer o quê, né? A gente não tinha dinheiro para abrir um escritório, né? Tava ali... Como é que vamos fazer, né? Não, vamos pro Instagram, que eu acho que é o lugar mais fácil. E daí a gente começou a militar a favor da arquitetura tradicional, né? Isso era em que ano, cara? Isso aí? Isso foi 2022, assim, né? 2022. Nossa, então o nicho nem existia, né? Assim, era uma coisa que ninguém falava, cara, né? Não. Falava-se de tudo, menos disso, né? Ninguém falava disso. Não. E aí, cara... Tá, no começo, quando a gente cria página, né? Os amigos seguem ali, né? E tal, a família, né? Cara, aos poucos, cara, os amigos deixaram de curtir. Família, cara, familiar, assim, a minha irmã, assim, não concordo com vocês, deixou de seguir. Parece eu aqui com o podcast, né, no início todo mundo segue, do nada, 5, 6 episódios, todo mundo debandado, né, cara. Cara, minha irmã ficou meio de mal comigo, não, vocês estão errados, não é isso aí, vocês estão sendo extremistas e tal. E, cara, foi muito difícil. Radical, assim, né? Isso aí, muito radical. No começo foi muito difícil, cara, a gente... Eu conto até hoje, né? Os primeiros meses ali, cara, não tava assim, não tava rolando e a gente precisa, né, E daí, cara, cheguei a fazer um currículo, daí saí da minha empresa, né, tinha saído da empresa e não, vamos engatar um negócio aqui, vai dar certo, e cara, e a roda não girava, cheguei a fazer, eu vou atualizar meu currículo aqui e tal, né. E, cara, daqui a pouco a roda começou a girar e começou a dar certo, as pessoas começaram a entender, né? No começo as pessoas muito chegavam assim. Hoje a gente vê, cara, que o mercado já tá um pouquinho mudando, assim. A gente vê que as pessoas... Nossa, mas, cara, ainda tem quem faça isso. Que arrependimento de não ter conhecido vocês há 2 anos atrás, há 1 ano atrás e tal, né? Hoje as pessoas já vêm com outro pensamento. Poxa, que legal que tem gente fazendo isso e tal, né? Eu conheci vocês há 2 anos, agora chegou o momento de eu fazer o meu projeto e tal, né? Cara, e graças a Deus as pessoas compraram a ideia, né? A gente se debruçou muito, foi estudar a fundo, foi buscar bibliografia, foi estudar mais a fundo, assim, ainda para
Claro, antes a gente tinha, assim, era um conhecimento mais teórico, né? Tá, mas beleza, e agora na prática de tudo isso, né? Então a gente foi revisitar muitos escritos também, né? Escritores teóricos e tratados antigos também, né? Para trazer algo com mais sentido, assim, né? E graças a Deus deu tudo certo, né? Acho que não me delonguei na pergunta, mas é que tem toda uma trajetória aí até. Não, ainda bem que você se delongou, cara, porque, cara, que deve ter sido uma barra isso aí, porque vocês criaram um negócio basicamente. Ninguém falava disso, cara. 22, né? 22, assim, falava de tudo. Educação clássica, filosofia, tudo, né? Mas arquitetura realmente... Entendeu? Eu comecei a acompanhar vocês, eu acho, em 24, se não estou enganado. Acho que foi isso. Eu até conversei com um amigo meu que tava construindo casa aqui no Jardim Botânico, aqui em Brasília, né? Um monte de caixa de sapato, né? Aquela coisa terrível. Eu mostrei pra ele teve um sentimento parecido. Ele falou, caramba, cara, é engraçado, né? Eu nunca tinha pensado nisso, porque não tinha oferta, vamos dizer assim, né? O lado da demanda tava bombando, mas a oferta desse tipo, né? Não existia, né? E, cara, você tem impressão, e é uma coisa minha já, né? Tu tem impressão que, assim, dentre as artes... Assim, o pessoal fala muito das artes do Belo e tal. Tu tem impressão que a arquitetura é um pouco subestimada? Assim, o pessoal naturalmente fala menos por achar que tem menos impacto? Não sei se você tá entendendo o que eu tô dizendo? Sim. E você tem essa percepção também? Isso, cara. Tanto que na faculdades, né, pelo menos na que eu estudei, né, eu acho que a maioria é assim, o centro de arquitetura fica junto com engenharia, com geologia, junto com as exatas ali, né? Uma coisa bem mecanicista já, bem né? mecanicista. Não, caramba, bicho. Com o advento do modernismo, cada vez mais, né? Por exemplo, a arquitetura, no início do século XX, estava muito relacionada a belas artes ali, na escola de belas artes, né? E depois passou a ser uma coisa muito mecânica, né? Muito exatas mesmo, né? Cara, popularmente ela é tratada assim, né? E eu acho isso muito errado, né? A arquitetura, ela é uma, sempre foi, né, historicamente, no pensamento clássico, considerada uma das 7 artes, né? E a arquitetura, ela tem algo muito curioso, né? Ela é a única arte, se a gente pode dividir as artes, né, em 2 grupos, as artes do belo, que chama, né, que alguns falam belas artes, e as artes servis, né, as artes práticas, né? E a arquitetura tem das 2 coisas, né? Ela tá com um pé em cada uma, né? Ela tem esse paradoxo, assim, né? E ela é a única, né? Ela é a única arte que ela é as 2 coisas, né? Ela serve ao mesmo tempo que ela embeleza, né? Sim, é impressionante, isso, né? E isso é muito curioso, né? E cada vez mais o movimento modernista parece que tirou ela de ser uma arte do belo, né? Isso foi muito desconsiderado, né? Ela passou a ser uma arte muito mecanicizada, assim, vamos dizer, né? Pois é. Muito racional, né? Uma coisa assim, né? Por isso que a gente vê, né, muito assim, essa arquitetura mais quadrada, mais brutalista, né? A gente vê cada vez mais a arquitetura, tu vê um vídeo lá, a casa que é entregue pronta ou feita em 5 dias, né? Uma coisa assim, né? Cara, impressão 3D da casa, né? Coisa horrível, cara. Isso aí pra mim não faz sentido, sabe, cara? Eu falo muito pros meus clientes que eu comparo esse período do projeto com a construção como uma gestação, sabe? Que eles não vejam aquilo ali como um período aí que tem... Não, cara, tu tem que viver todo aquele processo ali, né, da gestação, por exemplo. Tem as fases, né? A mulher vai passando por mudanças, o bebê vai evoluindo ali, né? Vai gerando as partes dele, vai formatando o bebê ali dentro e tudo, né? E o projeto, a construção, ele tem que ser vivido dessa forma também, ele tem que ser maturado, tem que ser pensado, né? Tem que ser vivido mesmo, de fato, né? Sim. Até a hora do nascimento lá, vamos dizer, né? Quando a casa vai estar pronta, né? Então é um processo, né? Se a gente vê isso como um fardo, né? E que é da mentalidade moderna, né? Tudo é um fardo, né? A gravidez é um fardo, esperar a casa ficar pronta é um fardo, não é assim, né? A gente tem que porque tem essa redução, né? Tem essa redução da dimensão, né, humana, né? Do pessoal ficar só focado em deleite material, né? E evitar sofrimento, igual animal, né? Exatamente. Então a dimensão intelectual vai pro espaço, né? Exatamente. Sabe? Eu acho que isso que você falou, que inclusive o pessoal aqui do podcast tá bem acostumado com essa
nomenclatura tomista, né, aristotélica, de arte servil e arte do belo. Esse negócio da arquitetura ser arte servil, cara, é muito interessante, porque ela, assim, ela é muito presente, cara. Entendeu? O pessoal fala de arte como se fosse uma coisa distante, né? Ah, não, fulano faz arte e tal. Só que a arquitetura tá assim, tá te bombardeando o tempo inteiro. Você sai de casa, tem um prédio na sua frente, né? Eu digo que a arquitetura é a única arte que ela evoca todos os sentidos, cara. Tu já pensou? Tá, visão nem se fala, né? Visão, que é o sentido primordial, assim, né? Já dizia, Aristóteles dizia, né? Que é o principal sentido, né? A visão, né? E o olfato, cara, de que forma o olfato? Se tu tiver uma casa que ela não é bem iluminada, bem ventilada, ela vai criar mofo, ela vai dar cheiro ruim nos ambientes. Então, o olfato é impactado pela arquitetura, né? A audição é impactada. Se tu vai num cinema ou num teatro, ele tem que ser trabalhado de uma forma a melhorar a acústica daquele lugar, né? Total. Né? Catedral também, né? Catedral, exatamente, bem lembrado. Os cantos e tal. Né? Então, falamos, o tato de que forma? Tu vai sentar numa poltrona, numa cadeira, num negócio. Aquilo tem que ser confortável, né? A arquitetura não é só o prédio, né? Mas a decoração e tudo isso é arquitetura também, né? Tu vai caminhar no lugar, o lugar tem que ser bom ali, não pode ser um piso liso ali onde tu vai, né? Isso é o tato também, né? Tem que ter a superfície tem que estar conforme o uso dela, né? Então falamos audição, olfato, visão, tato, o paladar tem um escritor que é o Palasma. Ele fala que as cores e as texturas do ambiente, isso vamos pensar principalmente numa sala de jantar, num restaurante ou numa cozinha, as texturas e as cores elas vão despertar diferentes sensações no teu paladar, né? Isso é muito óbvio, né? Interessante, né? Imagina tu ir jantar, né? Tu vai fazer um jantar romântico num lugar cheio de luz branca, cores laranjas, azuis, verdes, não faz sentido, né, cara? Sim. Tu vai aproveitar um vinho, uma macarronada, sei lá, um prato num lugar que tem uma luz boa, uma boa mesa de madeira, né? Boas texturas, cores, né? Então, o paladar também é afetado, né, de certa forma. Pra dar tipo um arquitetura, conforto, né? Eu acho que essa galera que é dono de restaurante e tal, eles intuitivamente até fazem isso, né? Bota uma luz amarela e tal, né? Pra ter tanto que restaurantes rápidos, que nem McDonald's, as coisas já não tem. Não é assim, não é um lugar ali pra tu. Eu vou me sentar aqui confortavelmente, ficar horas aqui. Nada, não, né? Você senta na madeira lá da. Come e vaza, né? É a linha de produção total, né, velho? Exatamente. Caramba, bicho. Que coisa. Cara, e a arquitetura é a única arte que tem isso, né? Ela provoca todos os sentidos, né? Cara, muito interessante. Eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Nunca tinha pensado nisso. Cara, e tem uma... Pô, recentemente, cara, eu tive uma experiência meio profunda com a arquitetura, assim. Eu queria até que você comentasse a respeito. Eu tive, o privilégio, né? A bênção de conhecer a Europa agora em dezembro. E, cara, eu estive em Paris, né? E em Edimburgo, na Escócia. Cara, eu esperava que a sensação fosse uma coisa mais de deslumbre, né? No início né? Você olha aquela padronização perfeita, né? Assim, como é que é o nome? Eu sempre confundo os nomes, cara. Tipo, os ornamentos, né? Só que a sensação que dá, cara, no lugar assim que, tipo, tem boa arquitetura em massa, é tipo um acolhimento. É a vontade de você estar ali. Tipo, você não tem vontade de ir pra outro lugar, entendeu? Cara, isso é muito sinistro, cara. E aqui em Brasília, eu senti um impacto contrário. Você tá ali andando nos prédios quadradões e tal. Parece que é pra você sair, sabe? Você se sente parte de um... Tu é mais um, sabe? Eu não sei se tu tem a mesma percepção, assim. Sim. Eu só complementar um outro negocinho que eu esqueci de falar. Não, fica à vontade. Sobre as artes ainda, a arquitetura... eu falei dos sentidos, né? Que é a única arte que evoca, né? Que trabalha todos os nossos sentidos. A arquitetura também é a única arte que a gente não consegue desligar, a gente não consegue ficar sem ser afetado por ela, né? E é 24 horas por dia. Ou tu tá dentro do ambiente ou tu tá fora dele, a não ser
que tu vá morar no meio do mato e não vá nem fazer uma cabana, entendeu? Porque senão, cara, a música tu desliga, o filme tu não vê, a obra de arte tu fecha o olho, mas a arquitetura não tem, cara, tu vai estar afetado por ela, nem que seja pelo som dos carros que rebatem nas paredes, entendeu? Se tu tiver, e vai recuar ali, entendeu? Não tem, cara, a arquitetura ela tá te afetando 24 horas por dia, entendeu? Isso, é intrinsecamente humano o negócio, né? Tipo, tem uma comunidade, tem uma pessoa, vai ter algum nível de arquitetura, né? Exatamente. Caramba, cara. E daí, verdade, mas diga aí. E fazendo o link com o que tu falou, porque acontece o seguinte, por mais monumental que a arquitetura, que nem tu falaste que foi pra Europa e tal, né? Uma arquitetura tradicional ali, monumental, ela tem a escala humana nos ornamentos dela, né? Ela é trabalhada a partir da escala humana, né? Seja por uma demarcação de um pavimento térreo, né? Que vai dar as janelas, as alturas, tudo. A própria verticalização, né? Verticalização dos elementos, uma janela que é vertical, né? O ser humano, né, é vertical, né? Então uma janela, uma porta que é verticalizada, um ornamento que está visualmente descarregando cargas, né? Tu tem uma pequena sacada ali, tu vai ter aquele elemento que a gente chama uma mísula ou uma mão francesa que segura aquele ornamento e ele de uma forma muito poética, assim, vamos dizer, ele descarrega as cargas para um lugar muito visual. Cara, isso para de uma forma assim muito sutil. Quem fala muito bem disso é o Nico Salingaros, tu conhece? Não conheço. É um autor. Nico o quê? Nikos. Não conheço, Nikos Salingaros. Ele é contemporâneo, tá? Ele deu uma aula pra nós na nossa formação. É grego ele, é? Não, ele é, se eu não tô enganado, ele é australiano, Nikos tá? Salingaros. Caramba, é australiano. Mas com nome grego, né? Engraçado. Eu acho que ele tem descendência grega, se eu não tô enganado, alguma coisa assim, mas ele é australiano. E ele é um polímata, assim, né? E ele escreve muito sobre arquitetura e de que forma a arquitetura ela interfere assim no cotidiano, na vivência, nas questões humanas, assim, né? Dos livros lá que tu me mostrou hoje, tinha o da Anne Sussman, né? Ele vai muito na linha dela, assim, sabe? Esse livro é muito interessante, cara. Ele tem coisas interessantes, esse livro aí. Mas te diria até pra ler o Nico Salingaros é melhor que ela ainda, tá? Nico Salingaros, tá. Já vou botar na lista lá que eu te mostrei, já vou colocar. Eu não lembro se ele tem algum livro, mas ele escreve muitos artigos, tem vídeos dele também, tu vai achar. Cara, ele participou naquele, sabe, com certeza, aquele documentário do Brasil Paralelo, O Fim da Beleza? Sim, ele foi entrevistado lá, ele é um dos entrevistados. Sim, eu não lembro dele. Não lembro dele. E ele fala sobre isso, né? Então por isso que a gente vai num lugar que, por mais monumental que essa arquitetura seja, a arquitetura tradicional remete à escala humana, né? A padrões humanos, né? Tem aquele negócio do eye tracking, né? Que é o rastreamento ocular, né? É como se a nossa alma se acalentasse em ver aquela formatação, né, das cargas, de como aquilo está ornamentado, de ver os padrões que se seguem, né? Cheio sobre cheio, vazio sobre vazio, a ordem que compõe tudo aquilo ali, né? O ser humano precisa de ordem, né? Por mais que alguns digam que não, mas a nossa alma precisa, ela busca ordenar as coisas, né? E ordenar não ordenar é diferente de padronizar, né? Ordenar sim. É existir. Como é que a gente traduz isso, tu que é um cara bom de filosofia aí, né? Meio que. Assim. Cara, de ordenar, eu lembro muito da questão do equilíbrio, né? Das virtudes de Aristóteles. Isso. Tu tirar os vícios, né? Eu acho que é isso. Tu voltar à natureza do que a coisa é e tal, né? Exatamente. Tem aquela questão
que nem a natureza, né? Ela parece um caos, mas não, ela está totalmente ordenada, né? E a arquitetura tradicional é isso, né? Se tu pegar... Quando a gente passa, né? Aqui onde eu moro tem muita floresta de reflorestamento, assim, nesse planta muito pinos, né? E, cara, quando tu olha, assim, por exemplo, um mato virgem, tu vê... Cara, aquilo ali é belíssimo, né? Mas quando tu olha o reflorestamento que eles plantam em fileira, aquilo ali está perfeitamente ordenado. Mas não é essa ordem. Essa é a ordem humana, não é né? Isso. Não é legal aquilo ali, né? Padrão, né? E tal. Isso aí. Não é legal aquilo ali. Tu acha que essa galera tem tipo uma visão quantitativa, né? Exatamente. Já percebeu esse negócio? Tipo, quantitativo, de botar quadradinho e tal. Exatamente. E não qualitativo, né? Exatamente. Caramba. Exatamente. Cara, você falou desse negócio da dimensão humana. Eu e minha esposa, a gente tava olhando aqueles prédios, né, e tal. Cara, é muito impressionante, assim, em Paris. É uma coisa simples, mas ao mesmo tempo tão chamativo, né? E tem aquele esquema lá, você deve conhecer muito bem, que é do pé direito mais alto no primeiro andar, aí o segundo, terceiro e quarto andar tem o mesmo tamanho, e o último é meio que mais curto, né? Cara, isso dá um efeito lindo no prédio, né? Cara, tu já entendeu o que é isso aí, meu? Olha como a arquitetura ela perdeu um simbolismo que existe, ó. O que tu acabou de falar? Tripartição. O que é a tripartição se não é... A estrutura do cosmos, ela é tripartida, né? É Pai, Filho, Espírito Santo. Total. Presente, passado, futuro. Né? E o que é isso aí? Cara, isso é um princípio básico da arquitetura. É base, corpo e coroamento. Eu nem sabia disso, cara. Engraçado. E a gente consegue fazer uma relação disso do Pai, Filho e Espírito Santo. Porque o que é a base se não é o Pai, né? Que é a... Cara, eu não sou teólogo, tá? Não quero que sim, cara, é teólogo sim, aqui. Sem falsa modéstia aí. Mas, né, a base é o Pai, né? Sim. O que é o corpo? É aquilo que se manifesta, é o Filho, né? E o coroamento é o Paráclito, né? O que vem de cima, é o Espírito Santo, né? A gente consegue fazer facilmente. Engraçado, essa relação, né, cara? Né? Tudo tem uma analogia muito profunda, né? Você falou disso, essa analogia que tem, cara. Eu comecei a ler. Eu estou estudando, na verdade, esse livro, que é um livro que inclusive o próprio Olavo de Carvalho indicava muito, que é o do Erwin Panofsky, Arquitetura Gótica e Escolástica, que ele fala da analogia entre a filosofia escolástica e as formas do estilo gótico e tudo mais. É muito interessante, cara. O cara toda hora traçando paralelo entre a Suma Teológica, né, o estilo da Suma, e os pilares. Cara, é muito interessante, cara. Não, muito cara, bom. A arquitetura gótica é um negócio assim, cara, que é de uma monstruosidade, assim, a capacidade dos caras, assim, né? Muito louco, né, cara? Eu não sou da área, assim, né, da arquitetura sacra, mas, cara, é algo que acho que a pessoa tem uma vida pra estudar ali dentro, né? Tem muita coisa... eu nunca li o Panofsky, que acho que minha esposa já leu, tá? Mas eu nunca li. Cara, muito legal. Pode falar, desculpa. Ah, tá. Cara, eu ia te perguntar o seguinte. A gente vê, tipo, prédio, casa, essa parte exterior, né? Só que você falou até no início, né, que a arquitetura também, ela, tipo, se ocupa da questão da comodidade, da adequação à escala humana e tal. Existe esse lado interior também? Tipo, a beleza interior da casa, assim, se é que a gente pode dizer isso, né? Ela é tão importante quanto a exterior e tal? Como que isso funciona, tipo, no teu contexto, por exemplo, de projetista e tal? Não, totalmente, né, cara? Esse autor que eu falei, o Palasma, né, ele fala da importância dos materiais naturais, né? Ele é um bom autor quando se fala, assim, em questão de materiais, né? Mas na arquitetura dele ele é bem contemporâneo, assim, mas ele aborda muito bem a questão dos sentidos, a relação dos sentidos humanos e dos materiais naturais, assim, né? Madeira, pedra, né? Como isso forma, né, ambientes assim muito mais agradáveis, né? E questão de composição, o interior, as regras, todas as regras compositivas, quando a gente vai, por exemplo, desenhar uma base de um pedestal de um pilar, né? Isso tem tudo a ver com a parte de dentro também, né? As portas, as janelas, elas também são emolduradas por fora e por dentro também, né? Então tem todas essas questões, né?
a moldura, por exemplo, né? Uma janela, né? A gente pega essas janelas contemporâneas, só um furo com um vidro, né? É. E as janelas, elas remetem muito ao olho humano, né? Ele tem uma moldura, ele tem... o olho humano tem a sobrancelha, né? A sobrancelha tem uma função, né? Que é para quando a gente suar, ela meio que servir como um mini telhado do olho, né? Tem uma ordem, né, cara? Tem uma ordem, tipo... e tudo tem... E, cara, aí que tá... É uma ordem que ela é bela e funcional ao mesmo tempo, né? Então, tudo ali, a cercadura é a moldura da janela, né? Ela tem um porquê de estar ali, a pingadeira da janela, né, que é aquela parte que se sobressai embaixo, também tem um porquê de estar ali. O próprio desenho de uma pingadeira, né, que faz um escalonado negativo, inverso, assim, né? Tem um porquê estar ali, né? Porque é para evitar que a água escorra e vá na parede, né? Então, tem essas relações, né, no interior de uma casa também, né? Tem aquela... Você comentou agora da sobrancelha, eu lembrei... Não tem uma... Eu acho que até no livro da arquitetura cognitiva, eu acho que tem a questão do rosto humano. Nas cimalhas? Não tem esse negócio, cara? Tem. Como que é isso mesmo? É um padrão e tal, né? Ela o desenho, né, de algumas cimalhas, elas formam como se fosse um rosto humano assim, né? Entendeu? A cimalha é a cornija, né? Que é o elemento que ele faz a ligação entre o horizontal e o vertical, né? Você falou, agora eu lembrei. Eu lembrei disso. E tudo, cara, tudo isso é reconhecível, assim, né? Tudo isso... Por isso que a nossa alma parece que é acalentada, assim, em lugares de arquitetura tradicional, né? Sim, parece que você tá em... Assim, é meio óbvio, assim, meio redundante dizer, mas parece que você tá em casa... Parece que as coisas estão adequadas, né? Exatamente. Se é que eu tô conseguindo me expressar bem, né? Mas exatamente. E assim, você acha que, tipo, pra você, né? Pra você que tá no ramo e tal, porque é muito fácil, é muito cômodo, né? Eu falo por mim aqui, eu chegar e, tipo, fazer críticas e tal, de... essas ideias horríveis aqui geram tais efeitos na sociedade, que geram tais gostos por tais coisas, né? Mas, tipo, o que você vê... Por exemplo, você acha que tem uma causa, tipo, nas ideias ruins? Tipo, utilitarismo, pragmatismo, materialismo? Você acha que isso realmente causa esse mau gosto, tipo, dos arquitetos e da população como um todo? Tipo, o que tu tem visto, assim, nesse sentido? Cara, o que eu vejo, assim, né? Acho que tudo nasce nas ideias, né? E vamos pegar ali no iluminismo, né? Deus foi tirado assim da equação, né? A gente tirou, e nem a gente vai falar Deus, né? Nós cristãos, mas a gente pode entender como qualquer coisa que fosse além daqui, né? Algo transcendente foi tirado dali. E o homem, ele foi feito a imagem e semelhança de Deus, né? Então, quando a gente tirou Deus dessa equação, essa arquitetura que tinha escala humana, que tinha o próprio homem vitruviano, né, onde a gente tem relações de distâncias, proporções que são únicas do ser humano, né? Isso foi tirado totalmente, né, acabou sendo tirado da arquitetura, e por isso que a arquitetura é tão opressiva, né? Porque a gente não tem escala humana, a gente não consegue se situar num espaço como é Brasília, por exemplo. Então todo esse simbolismo humano que eu digo da imagem e semelhança de Deus, né, transcendente, ele foi retirado, né, da arquitetura mais tarde, mas ideias que estavam no iluminismo, né? Sim. E daí a gente anda em Brasília, por isso que ela é tão opressora, porque é uma arquitetura que realmente, né, essa palavra foi uma coisa meio sequestrada, né, mas cara? Exato, porque os fundamentos são os mesmos. Tal, né? Os fundamentos são os mesmos, né? Nasce ali o brutalismo, ele só e aí que tá, né? Tudo que veio brutalismo tem um monte de toda semana sai um estilo novo aí que os caras inventam. Porque aí que tá, porque é como se o ser humano, o arquiteto, né, ele tivesse se perdido após o modernismo, porque ele foi um rompimento das ideias, né? Nós tínhamos diferentes estilos, todos belos, todos com as suas diferentes expressões, e o modernismo ele quebra essa corrente
quando ele desconsidera a transcendência. E aí que tá, o homem é como se ele ficou perdido, né? Ele tá perdido agora e ele fica buscando, não, porque essa aqui, essa arquitetura vai solucionar os problemas, não, porque essa aqui. E daí tu vai pegar os pós-modernistas, eles criticam os modernistas, né? Os arquitetos modernistas, que eles erraram, tá errado, e agora a gente vai refazer uma nova arquitetura. Mas eles também estão errados, e fica todo mundo errando, porque a única coisa que eles não tentam é dar um passo lá na tradição e ver, não, vamos retomar daqui, né? Mas todos eles rompem, né? Então a gente vai ter 1 milhão de estilos aí, né? E todos eles compartilhando dos mesmos erros, né? O rompimento com uma tradição, né? Isso teve muita influência no Brasil, com Lúcio Costa, Niemeyer. Eu já ouvi falar, assim, eu não conheço muito. Esse cara, Le Corbusier, ele é o fundador dessa escola, tipo... o fundador é um pouquinho antes ainda, assim, né? A gente pode pegar ali a gente já vai ver algumas coisas no Louis Sullivan, no Adolf Loos, né? Que é um pouquinho antes ali, né? Mas daí, aonde o negócio se manifestou mesmo foi na Bauhaus, lá com o Gropius, né? Walter Gropius na Alemanha, Le Corbusier também. Mas no Brasil, né? Que como tu bem falou, daí o Lúcio Costa, né? Que o Lúcio Costa era um arquiteto neocolonial, né? Ele trabalhava com a arquitetura colonial, né? E aí conheceu as ideias do Le Corbusier e aplicou elas na arquitetura, então, que daí foi vir Brasília e tudo mais, né? Daí o Niemeyer, as tragédias, né? Niemeyer era bem mais novo que ele, né? Daí, inclusive, o Le Corbusier veio para o Brasil, né? Então dá para dizer que a nossa arquitetura é fruto do pensamento mais do Le Corbusier, assim, né? Ah, entendi. Cara, assim, a diferença é muito grande. Apesar de assim, eu vim do Rio de Janeiro, né? Apesar de eu ter vindo de uma área que, assim, mais humilde, que tem aquela... A bagunça é quase a regra, né? Assim, o baque é muito grande, porque o Rio é bonito, né? Apesar dos problemas, ele é muito bonito, claro. Paisagem, as orlas ali e tal. Rio é belíssimo, né? Teatro municipal. Aí tem aquele Hotel Glória, que eu acho que estão fazendo tipo um retrofit agora, não sei. É tudo muito bonito, assim, tem muita exposição, algumas belezas pontuais, né? Mas, cara, Brasília é um sentimento de distância, cara. Entendeu? Cara, tem um livro que chama Brasília Secreta, tu já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar, não. Brasília Secreta? Cara, nesse livro eles falam sobre questões simbólicas que envolvem Brasília, né? O Kubitschek, ele teve numa visita no Egito. Sim. Quando ele era prefeito, ele foi prefeito de Belo Horizonte ou governador de Minas? Ih, cara, eu não lembro. Uma coisa assim. Mas eu sei que ele tinha umas ideias meio tortas, assim, pois né? Tipo... daí ele teve no Egito e ele ficou sabendo da história de um faraó que fundou uma cidade no deserto e bababá e tal. E ele veio com essas ideias pra cá pro Brasil e disse que ele falou pro secretário dele: eu vou fundar uma capital nova pro Brasil com base nessas ideias. Caras, né, cara? Diz que foi assim, daí ele falou para esse secretário dele na época e ele nem era presidente ainda, né? Eu não tenho certeza se ele era prefeito de Belo Horizonte ou ele era governador de Minas, né? Que ele foi antes de ser presidente. Sim. Ele era popular, né? Ele já era um cara popular, né? Nível Brasil, eu acho, né? Era. E daí diz que... Cara, e aí que tá... Esse negócio de plano, daí no livro fala, né? Não, o negócio não é pra ser um plano piloto, é pra ser uma ave aquilo ali, é pra ser uma fênix, não sei o que e tal, né? Eu vi esse negócio, cara. Eu fui aqui no museu aqui, quando eu cheguei, e tinha esse negócio, tipo uma fênix, a borboleta, sei lá, um negócio assim, né? E daí tem o livro fala, né, que tem várias coisas ali que na verdade são simbologias pagãs, assim, né? Em Brasília, total, né? Nossa senhora, total. E assim, você vê, né? Você vê aqui em Brasília, cara, a esplanada, assim, um negócio completamente distante, né? É o que a gente tava falando antes de começar aqui, né? Aí, assim, você compara esse Senado e esse Congresso com, cara, o Palácio do Catete e o Palácio Monroe, que foi demolido. E, tipo, o cara tá na cara do povo, né? Tá no meio da cidade. Cara, assim, terrível. É difícil você não achar que isso aqui é proposital. É muito difícil, né? O Olavo falava, né? No Catete, ele falava se
se o povo quisesse derrubar um presidente, ia lá e tirava ele a tapa de lá. Era muito mais fácil, né? Enquanto Brasília... Vê se Brasília não é como se fosse um Olimpo, né? Cara, lembra, cara, tá simbolicamente, tá né? os caras lá, né? Intocáveis lá, né? Cara, é muito, assim, as ruas muito largas, muito longe, os ministérios empilhados, assim, sabe? Exato. É muito esquisito, cara. Cara, e isso foi pensado para que realmente não fosse um negócio pro povo, né? Cara, é muito doido. Eu fico doido, cara. Quando eu passo ali, eu e minha esposa, a gente sempre comenta, cara. Eu olho a catedral, assim, cara, aquele, como é que é? Aquele planetário, sei lá. Cara, é bizarro, cara. Que é isso, cara? É muito feio, cara. E tem uma outra... Daí a gente pode, nessas questões simbólicas, tem coisa muito interessante, né? A igreja tradicional, ela sempre foi em formato de uma cruz, né? Uma cruz, vista de cima, né? Isso. E daí o que é a Catedral de Brasília? Ela é totalmente... ela não tem um eixo, né? Ela é redonda, né? Vamos dizer assim, né? É redonda. E daí tu entra por baixo ainda e tal, né? É uma inversão, uma inversão total, né, do negócio, né? Tu desce pra daí entrar, né, por baixo dela e tal, né? E ver se não parece... As pirâmides, né? Tinham pirâmides que era assim também. Tu não entrava, né? Descia pra entrar, né? Sabe o que salva lá na catedral, cara? É uma réplica perfeita e maravilhosa da Pietà, cara. É só isso. Tá bem no cantinho, assim, na direita. Lindíssimo, inclusive. Mas é muito esquisito. Aqueles vitrais, assim, com aquelas coisas meio curvas e tal. Coisa muito esquisita, sabe? É incompatível, o altar sabe? central ali também, né? Cara, é muito louco, né? E, cara, eu te perguntar uma coisa. Isso aqui é curiosidade minha, tá? Eu vejo muito o pessoal, não só assim, a página de vocês, mas eu ouço dos outros também, né? Pessoal que constrói casa e tudo mais, mudando um pouco aqui de assunto, que tipo, você fazer as coisas do jeito que você quer e fazer bonito, não é caro, né? Que na verdade você entrar na onda do mercado, de construir caixa de sapato e tal, que isso sim que é caro. Você gasta com material e tudo mais. Explica um pouco desse paradoxo pra gente, assim. Tipo, o que tem mais oferta e demanda é esse estilo ruim, mas o mais barato é o outro, né? Como que funciona essa parada, bicho? Eu não posso dizer assim, o estilo tradicional é mais barato. Assim como também tá errado quando ele dizer que não, isso casa com telhado é muito cara, né? Eles falam, né? Não, cara, isso. Não é o estilo que vai definir o que é caro, o que é mais caro, o que é mais barato, né? É mais ou menos como dizer assim, se vestir bem é barato ou é caro? Depende, cara. Tem um monte tem umas marcas aí bizarras fazendo uns negócios aí que um tênis custa 5 mil reais, entendeu? Uns bagulho feio, assim, né? Um negócio estranho, né? Não, tu compra um bom sapato, muito bom pra tu ir num casamento por 300 reais, entendeu? Entendi. Então não dá pra dizer, a mesma ideia, assim, né? Exato. Por exemplo... Aí que tá, vai muito dos materiais que tu vai usar, né? De soluções projetuais também, né? Quando a gente vê essas casas modernas, usam um balanço, né? Eles usam muito balanço. Balanço é quando tu tem uma estrutura que ela se projeta sem ter apoio embaixo, né? Certo. Isso é uma coisa totalmente contraintuitiva, né? Sim, parece que não tem apoio, né? Exatamente. Coisa meio... Parece que tá desafiando a estrutura cósmica, assim, né? A ordem natural, né? A ordem natural, isso. Exatamente. Caramba, veja como o modernismo, ele é um desafio da ordem natural. Isso tá no natural. espírito, né, da coisa ali, né? Exatamente. Então, e é muito caro fazer um balanço, vai muito ferro ali, vai muito concreto e tal, né? Cara, e esse é um elemento caríssimo, assim, de se fazer, né? Os panos de vidro, né? Um pano, quando falo pano de vidro, quer dizer uma parede, assim, não, uma parte toda que é envidraçada, né? Um pano de vidro, uma parede que tu envidrasse, ela pode custar até 12 vezes mais cara que uma parede de alvenaria, né? Então tem essas questões, né? Claro, mas beleza, ó. Tô demonstrando que é 12 vezes mais caro que uma parede convencional, né? Se tu fizer ela toda em vidro, né? Sim. Beleza, ó. Então isso pode tornar uma casa dessas quadrada contemporânea mais cara. Mas claro, tu pode usar de materiais extremamente bons e caros para tornar uma casa tradicional mais cara também, né? Um telhado shingle, por exemplo, que é aquela telha americana
de material asfáltico, é bem caro aquele material, né? Mas claro, Entendi. tu pode usar uma telha colonial que é bem mais barata, né? Então cara, não é o estilo que vai definir o valor de uma casa, mas sim o padrão construtivo dela, né? Certo. Mas sim a escolha dos materiais, as decisões de projeto, né? Como eu falei do balanço, né? Cara, em geral, é muito comum, cara, os nossos clientes, depois que a gente faz o projeto arquitetônico, é necessário fazer um projeto estrutural, né? Para dimensionar ferro, vigas, pilares de uma casa, né? Cara, é muito comum os engenheiros estruturais virem para nós e falar: cara, que projeto mais fácil de dimensionar. Porque, é claro, a ordenação natural é que tu tenha as coisas alinhadas, que tu tenha sempre as paredes uma em cima da outra, né? Sim. Que tu tenha as cargas visualmente descarregando verticalmente, né? Enquanto na arquitetura moderna tu tem um cubo em cima do outro, que um passa pra cá e um balanço e um vão enorme, né? E daí tem um vão enorme ali de 10 pé metros. Direito, tipo, absurdo, exato, assim, né? Exato, né? Porta de dinossauro, né? Exato, né? E daí os caras dizem, pô, tudo alinhadinho ali, não é muito fácil. O cliente vai gastar bem pouquinho em concreto, em ferro. Concreto e ferro é muito caro, cara. E é um custo que o cliente não vê, né? O cliente não vê esse custo, é pra construir a casa, tá ali, né? Mas não, isso é muito caro, né? Cara, e isso é pura tendência mercadológica, assim, tipo, de onde o pessoal tirou que, tipo, a porta 3 metros é legal? Cara, de onde veio isso, velho? Pois é, cara, é que o ser humano cada vez mais ele tem perdido a essência, assim, né? A gente vê, por exemplo, a beleza das mulheres, vamos dizer assim, do comercial, assim, né? Da massa. Cada vez tem um lábio, uma coisa mais estranha, grosso, assim, porque elas querem parecer assim, né, para as outras, mas é uma coisa que tu olhar, demonização facial, né? É uma coisa facial. Exatamente. E essa porta, o vidro é a demonização da arquitetura, daí, entendeu? É o mesmo sentido, não é uma coisa para bonito, né? Para concorrer com a porta do vizinho que tem uma porta grande, eu vou fazer uma maior. Tá entendendo que é uma falsa beleza, né? É uma falsa beleza porque ela é egoísta, né? Ela não é uma beleza que serve, né? Ela é uma beleza que tá ali só pra ser para parecer alguma coisa, assim, né? É parecer, né? Não é muito voltado pro lar, né? Exatamente. Porque a beleza, a verdadeira beleza, ela não serve para ser, eu nem vou usar a palavra servir. A verdadeira beleza, ela não se usa para ser comparada, né? A verdadeira beleza, ela é para servir de alguma forma, né? Por exemplo, tu vai receber uma visita na tua casa, poxa, tu vai receber vai vir uma pessoa muito importante na tua casa, pô, tu vai botar uma roupa bacana, tu vai arrumar a mesa ali, tu vai deixar a casa toda arrumadinha, para o quê? Para servir essa pessoa ali, né? Para receber ela, né? E a verdadeira beleza, ela é assim, né? Tu vai fazer uma casa bonita para servir até os transeuntes ali, né? As pessoas da rua, né? E não simplesmente para parecer a casa mais bonita da rua e mais imponente, né? É usada muito essa palavra na arquitetura contemporânea, né? Não, a casa tem que ser imponente. Não, a casa não tem que ser imponente. Quando tu passa ali, né? Puxa, olha que casinha bacana, né? A casinha ali com 2 janelinhas, uma portinha no meio, um telhadinho, uma varandinha, né? Puxa, que casa bacana, né? Como é bom, como é gostoso passar na frente daquela casa ali, né? Tu vai dar uma caminhada. Nossa, eu adoro passar aqui na frente. Tem um jardinzinho, então agora tá aquela casa imponente, né? Cara, poluindo, né? A paisagem, cara, tipo, poluindo. Troço alto pra caramba, exatamente. Totalmente superdimensionado, né? Exatamente. A gente tava conversando mais cedo sobre o Roger Scruton, né? Naquele livro dele, Beleza, que eu nem sou tão fã assim, mas eu acho interessante, que ele fala sobre isso que você falou, cara. Eu não sei se você vai lembrar, que ele fala que a Inglaterra tem uma boa cultura em relação a isso, principalmente no interior, né? Que se você não cortar tua grama e deixar a tua entrada assim, né, mal feita, tu toma, tipo, multa. Os vizinhos vêm reclamar contigo, né? Porque tu tá fazendo desserviço pra sociedade. Exatamente, cara. Tu não tá servindo a comunidade. Esse tempo a gente tava falando disso, tinha que existir uma responsabilidade, assim, né?
perante a sociedade, né? Cara, Sim, eu não posso sair nu na rua, entendeu? Tu vai ser responsabilizado, tu vai ser preso, sei lá, né? Cara, tinha que existir um negócio assim também aqui no Brasil. Cara, não pode fazer uma casa dessa aí que é fake, ninguém... Né? Uns prédios bizarros, né? Uns prédios, tipo, todo espelho, né? Tipo, ele é inteiro espelho. Só Cara, que isso é muito estranho. Né? A sociedade tá tão corrompida que tá normal daí andar pelado já, entendeu? Se tratando ninguém acha nada demais, né? Todo mundo já aceitou que seja assim, né, cara? Cara, eu sinceramente, se for falar em termos social, assim, eu não sou nem um pouco otimista, tá? Eu acho que a arquitetura daqui pra frente vai só piorar mesmo, tá? Tu acha que vai só piorar, cara? Vai só piorar, tá? Caramba, cara. Cara, eu me quebra. Eu sou otimista crônico, cara. É difícil lidar com isso pra mim. Não. Só vai piorar, tá? Nossa, cara. Cara, a gente tá... O negócio... Eu não tô aqui pra mudar o Brasil e nem a arquitetura do mundo, não, tá? Eu não bote essa esperança em mim, que não sou eu, tá? Cara, é muito difícil, né? Cara, é muita coisa, né? Uma força muito grande. Não, enquanto eu faço um projeto pra uma família, os caras estão aí fazendo 100 piores do que já existe, entendeu? Cara, então o negócio aqui, meu, é melhorar a vida de uma, duas famílias ali, fazer o que a gente pode um pro outro e porque, cara, só se salvou Noé e a família dele, entendeu, meu? É meio que isso mesmo, né? Tipo, você tá focando na comunidade, né? É isso. Cara, eu fico pensando... Tipo, você tá num âmbito mais individual, assim, de famílias e tal, e fazer projetos pra clientes e tal. Assim, pensando em cidade, né, que é outra dimensão. Isso já... Como é que funciona isso? Tipo, isso já tá no âmbito de paisagismo, urbanismo? É isso que é urbanismo? Tipo, tem a ver com aquelas coisas de plano diretor, tudo mais? Eu não sei direito. O urbanismo é pensar a cidade daí, né? As vias, calçadas, as quadras, assim, setorização, né? Vamos trabalhar aqui uma zona, né? Daí mais macro, assim, uma zona mais residencial, uma zona mais mista, uma zona mais de comércio, né? Como é que essas vias vão se comunicar, né? Eu não sou da área de urbanismo, né? Urbanismo é uma coisa que no Brasil é bem pouco trabalhado, assim, da forma correta, né? Eu até nem saberia dizer, assim, um bom urbanista que tem no Brasil contemporâneo, que pensa assim de forma mais tradicional, né? Mas as vias, o urbanismo modernista pensa muito nos carros, né? Porque isso é interessante, eles viam o mundo muito mecanicizado, né? O carro como sendo a máquina, a casa, né? Eles chamavam a máquina de morar, né? Então, é verdade, a máquina de morar, né? Tinha esse negócio. E muito pouco pensado para os pedestres, né? Então, e pode ver, né? Esses bairros, pode ver bairros residenciais, cara, que não tem... as pessoas usam carro, cara. Tu não vê as pessoas caminhando pelas ruas, né? Porque não são lugares bons de se caminhar, né? Aqui eu tava até conversando sobre isso, desculpa te cortar. Eu tava conversando com minha esposa sobre isso um dia desses. Que a gente tava falando, cara, é bom caminhar em Brasília por causa das árvores, entendeu? Porque se não tivesse árvore, cara, ia ser uma tortura, sabe? Exatamente. E... a gente tinha, né, as zonas mais urbanas, assim, sem recuo frontal, né, que isso também era uma coisa mais tradicional, né, onde os prédios estavam mais próximos das ruas. Tem uma escritora que fala muito sobre, combateu muito esse urbanismo moderno, que é a Jane Jacobs, e ela fala, né, que as edificações tinham que estar mais próximas das vias, sem os recuos frontais, de forma que o comércio estivesse ali próximo, de forma que as edificações fossem os olhos da rua, ela chama, né? Porque os próprios prédios, a população no prédio iria vigiar as ruas, né? Isso traz mais segurança, traz mais sombra para as vias públicas, né? Então as vias eram mais pensadas nas edificações, nos transeuntes e menos nos carros, né? Que essa seria a forma correta de se pensar o urbanismo. Interessante. Né? Assim, e hoje eu até comentei lá no episódio 12 que eu te enviei, né, sobre como pensar sobre o meio ambiente. Cara, hoje, numa metrópole da vida, numa cidade, esse senso de ordem na cidade acabou, né? Ele não existe.
A cidade é tipo, ela é escolhida não como critérios culturais, né? Tipo, eu fico pensando, né, o urbanismo antigo, por exemplo, tinha a igreja, tinha o cemitério do lado, né? E era algo central na cidade, né? Hoje o que é central? Tipo, Faria Lima, entendeu? Tipo, Sim. a esplanada, coisa mais baixa, né, cara? É. Não tem mais a centralidade do Exatamente. sobrenatural, né? Pois é, até no urbanismo, né? Foi tirado a questão Não tem, transcendente, né? É verdade, Não tem, cara. É tipo, é difuso, né? É. Ah, tipo São Paulo, né? Ah, você tem um bairro aqui, sei lá, da Moema, Moca, não sei o quê. Aí é tudo uma mesma coisa, né? Tem um parque. Cara, é muito esquisito, né? Cada vez parece mais, que tudo né, meio, cara? meio no atacado. E daí tu vai ver, né, cara, quais as cidades, assim, que o pessoal... Que nem eu moro aqui perto de Gramado e Canela, né? Que já tem Nossa, um urbanismo um maravilhoso. pouco diferente. Cara, e são cidades boas de caminhar, porque tem essa lógica, né? Nossa, tem é um muito bom bom, cara. passeio, não é muito pensada para os carros, é mais pensada para tu circular. Os comércios são... não tem recuo, né? É a rua, a calçada e o comércio já tá ali, né? Então o comércio está Sim. muito próximo, as pessoas estão almoçando ali, estão num restaurante, o passeio já é aqui, a igreja está muito bem posicionada ali, né? Em Canela a igreja, quando na rua principal tu dá de frente com a igreja e a rua tu tem que contornar a igreja para continuar a rua, verdade. né? Então tá num lugar muito central, né? Tem uma centralidade, né, do negócio. Cara, você falou de Gramado e Canela. Eu estive em Gramado e Canela em 2022, né? E, cara, eu passei por um condomínio, não era bem no centro, era mais afastado um pouco. Cara, eu até tava lembrando disso agora. Cara, só casas lindas, assim. Foi uma das cenas mais bonitas que eu já vi, assim, de condomínio. É um estilo parecido, né? Madeira e tal. Cara, coisa linda, assim. Eu acho que o Sul tá à frente do Brasil aí. Aqui nesse sentido. ainda o pessoal... aqui tem um plano diretor muito, muito rígido, assim, né? Não nos condomínios, né? Não nos condomínios ele não é aplicado, mas na cidade, né? Que se mantenha uma certa vernacularidade da nossa arquitetura aqui, né? Então, graças a isso, né? Que não tá... Mas o pessoal tá achando jeito de destruir isso já, tá? Porque estão fazendo aquela coisa que tá, beleza, tem que ter isso aqui, tem que ter telhado. Eles metem um telhado grotesco, assim, pra um lado Sempre só. dá um jeito de estragar, né, cara? Enche de vidro e tal, né? Daí diz que Gramado... Você disse em relação à arquitetura tradicional, assim, do Sul? Isso. Não sabia, caramba, interessante. E Porto Alegre funciona parecido também? É diferente, Não, né? Porto Alegre é que nem qualquer capital do Brasil. A arquitetura histórica tá bem deteriorada, se constrói muito caixote, as coisas assim, né? Porque aqui na Serra, cara, a Serra Gaúcha tem muita ascendência italiana e alemã, né? Então se construiu muito a arquitetura com essa vertente, né? E é uma arquitetura muito recente também, né? Então também isso, tem pouca coisa deteriorada também por ser recente, que eu digo, quando a gente vai comparar, por exemplo, com Recife, que tem uma arquitetura de 500 anos, né? Sim. Tô falando recente porque é uma arquitetura de... Cara, quando a gente passa aqui, os alemães botava a data, né? Daí tu passa ali, daí tu olha ali uma casinha 1922. A gente aqui olha, nossa, olha, é muito antiga essa casa. Porque a arquitetura antiga que a gente tem aqui é 100, 150 anos no máximo, assim. Que daí tu pega já... casas assim, porque daí tava o início da colonização, daí as casinhas eram muito precárias, assim, era aquele enxaimelzinho bem precário, né? Daí no início do século XX que daí começou a melhorar a técnica, assim, começou a ter melhores recursos aqui e tal, né? Que daí pra cá que tem uma arquitetura assim mais preservada, né? Mas por isso, porque é recente também, né? Mas o pessoal já tá dando jeito de demolir muita coisa, de fazer coisa grotesca também, tá? Nossa. Então, cara, eu não, como eu falei, eu não sou otimista assim, porque, cara, eu não vejo assim que o negócio tá... Daqui pra frente é só pra trás, não, assim, né? eu sou obrigado a ser pessimista, né? Porque você que é o cara da arquitetura e tá pessimista, então não tem o que fazer, cara. É muito ruim isso. Tipo, você consegue... como é que eu vou dizer? A gente conhece aquelas questões lá dos pilares da beleza, né? E tudo mais.
Eu até falei sobre isso aqui no episódio 5 aqui do podcast, sobre a beleza. Os 3 pilares tomistas, né? Existe um análogo disso que seja mais palpável assim para arquitetura? Totalmente. Tipo, a pessoa consegue fazer um crivo. Ah, cara, isso aqui é uma boa arquitetura. Existe isso? Sim, sim. E quem que a gente tem registro, né, do primeiro a escrever sobre isso foi Vitrúvio, né? Vitrúvio escreveu Firmitas, Utilitas e Venustas. E isso é perfeitamente a tríade dos transcendentes, né? O que ele dizia? Uma edificação, a boa edificação, e vamos tratar assim, ó, eu gosto de falar a verdadeira arquitetura, tá? Modernismo não é arquitetura, não é arquitetura, certo. Porque não tem a tríade, né? Algo que não... o que ele definiu? Definiu não, né? O que ele através de contemplação, o que ele entendeu, né? A arquitetura tem que ter firmitas, utilitas e venustas. Firmitas é solidez, o negócio tem que estar sólido ali, né? Tem que estar inteiro ali, né? Firmitas. Utilitas, o negócio tem que servir, né? Tu tem que poder usar aquela arquitetura, né? E usar não é só usar como uma casa quadrada também dá para usar. Não, mas ela tem várias falhas. Tem o pano de vidro que esquenta a casa. Tem a porta gigante que é inútil, né? Aqueles 5 metros acima dos 2 ali é tipo, inútil, né? Golias passar, pô. Pois é. Ela não serve adequadamente, né? Ela não tem escala humana, então ela não serve, né? Ela não tem utilitas, né? E venustas, que é beleza, né? Ela não tem aquela beleza, verdadeira beleza, né? Que serve, né? E o que é firmita, utilitas e venustas, se não é o firmitas, a verdade, né? A própria materialização, a própria solidez ontológica das coisas, assim, né? A verdade, né? O negócio é verdadeiro, ele tem firmeza, né? O utilitas, o que é o utilitas, se não é servir, se não é o bom, se não é aquilo que que tem um fim determinado, né? Certo? E o que e o mais fácil, venustas, a beleza, né? Aquilo que realmente é aprazível aos olhos, né? Que é bom, que é belo mesmo, né? Que faz a alma da gente aspirar coisas além daqui, né? Então, a boa arquitetura tem que ser firmitas, utilitas e venustas, né? Então ela tem que ser verdadeira, boa e bela, né? Engraçado. É perfeita, né, a analogia? Exato. Totalmente, cara. Mas aí que analogia cara. Com os transcendentais, cara. É interessante. Cara, e é mais que uma analogia. É a própria verdade, é a própria tríade aplicada somente em outro meio, assim, né? Ela tá presente ali, né? Tipo, ela totalmente. É muito interessante. É meio que... Eu acho que deve existir uma tipo assim, uma presença também dos transcendentais sob outras formas das outras artes, né? Provavelmente. Na poesia isso é muito patente, por exemplo. Né? Na poesia é muito patente. Tipo, na literatura, eu comentei inclusive muito aqui, cara. Você pega um Baudelaire, por exemplo, né? Cara, beleza ali de sobra, né? Uma coisa maravilhosa. Só que ele tá louvando a imoralidade, né? Fazendo uma ode a Satã e tal. Assim, então não dá, né? Então a tríade, ela existe dentro das artes, né? Existe. Inclusive, vou até procurar saber sobre isso. Existe. Interessante. Cara, eu ia te perguntar, assim, você que já tá inserido no mercado, você vive isso, né? As tuas convicções, você vê o bom fruto disso, né? Vamos dizer assim, no coração das famílias, né? Esses benefícios e tal. O que tu aconselha pro estudante de arquitetura da federal, da estadual e tudo mais, né? Que tá sendo bombardeado por Le Corbusier agora, né? E tal. O que tu aconselha essas pessoas, tipo, no geral, assim? Cara, é muito complicado. Difícil, né, velho? Mas, cara, eu aconselho eles, a gente tem uma formação em arquitetura, né, tradicional, então eu aconselho eles a conhecer lá a página da Vesta, e a gente tem uma formação que é o Weaving, né, onde a gente
amplifica tudo isso que eu tô falando. Por exemplo, a gente tem uma aula só sobre essa tríade de Vitrúvio, fazendo esse paralelo com Aristóteles, né? Com os transcendentes, né? Então, sensacional, cara. E isso mais na área da teoria, né? Na área prática, daí a gente tem aulas de desenho clássico, né? Que é uma coisa que, olha, cara, quem dá essa aula é o Bruno Perenha, que é nosso sócio lá, né? Que eu conheço no Brasil, ele é o único cara que domina, assim, as ordens, né? Que é uma coisa que a gente vê na academia só como uma curiosidade histórica aqui, né? As ordens Coríntia, Toscana, Jônica. É sempre assim, né? Tipo, o rebaixamento do negócio, né? Esse é um assunto bem legal, depois eu vou falar sobre isso. Cara, então o meu conselho é que assim, cara, estude por fora, cara, né? Leia os tratadistas, cara, vá procurar, assim, temas, assim, mais filosóficos também, porque isso vai servir como base, né? Cara, é estudar por fora, cara, porque infelizmente, cara, o pouco proveito realmente a gente tem na academia são as aulas de história, né? Claro, vai aprender a parte prática ali de como projetar e tudo, beleza? Mas, sim, cara, é muito conhecimento, é muito ideologia mesmo, assim, sabe, cara? Infelizmente. E, cara, o que tem, tá, beleza, vai estudar história ali, mas, cara, é visto sempre como assim, ó. Eu vejo isso como uma forma errada de se tratar a história e os estilos, né? Como se fosse uma linha do tempo contínua. Onde, ó, teve um período lá na Mesopotâmia que se fez assim, né? A gente vai estudar os períodos, né? Ó, daí depois lá o românico, daí depois o gótico, depois o barroco e tal. E como se fosse uma linha do tempo evolutiva. E daí, nossa, progressismo na veia, né, exatamente, cara? Exatamente. E nós cristãos sabemos que a história ela é cíclica, né? Então, cara, aquele conhecimento ali é como se... Cara, é como se a gente olhar... Não de forma declarada, assim, né? Os professores de história têm muito amor por aquilo que eles fazem, mas é como se depois tu vai lá para as aulas de projeto, é como se eles estivessem olhando para o passado dizendo assim, olha o que esses idiotas faziam, né? Agora a gente evoluiu aqui e agora a gente faz isso aqui, ó, Calatrava, né? Todos esses caras aí daí, né? E, cara, não é assim, né? Não é assim. Aquele ali é um conhecimento base para boa arquitetura, cara, né? Todos os estilos, eles servem para ser revisitados, né? Eles têm um contexto, eles têm uma aplicação contemporânea também, né? E a tradição é isso. E eles nos acusam de ficar repetindo o passado, falso histórico, não sei o que. Não é isso. Eles estão, é claro, mas aí a gente vai ser atacado das diferentes formas, né? Mas não. Nossa, é muito. E cara, não, é pegar aquilo ali, ó, todo aquele conhecimento que existia e que nos é negado na faculdade, porque a gente vê isso só como se a gente estivesse visitando um museu, né? Toda a história da arquitetura... Como se fosse tipo assim, cara, isso aqui não serve mais e tal, né? Mas é pra dizer assim, ó, já foi feito assim e agora a gente evoluiu e vamos fazer isso aqui, entendeu? E, ó, isso aqui está encerrado, passa um cadeado, bota dentro de um baú e agora, beleza, agora vamos fazer a arquitetura de hoje. Não existe arquitetura de hoje, cara. O que existe é um conhecimento que foi se descoberto ao longo do tempo e a gente pode pegar aquele conhecimento e atualizar com as técnicas que a gente tem hoje, com os materiais, com as necessidades que a gente tem hoje. Hoje a gente tem ar-condicionado, por exemplo, né? Ar-condicionado é uma maravilha, tu mora em Brasília e vai dizer que não é. Né? É uma maravilha, né? Aqui a época de calor aqui é sinistro, cara. Exato, né? Pra ti é o contrário, né? Aqui no sul é a calefação, né? É uma maravilha isso, cara. Agora vamos adequar isso a uma boa arquitetura, né? A gente tem que estar muito claro, meu, porque eles são sofistas, né? Eles são sofistas, né? Aí a gente tem que entender que a diferença entre modernismo e modernidade, né? Isso tem que estar muito claro, né? Modernismo é uma ideologia, né? Mas modernidade não, cara. Todo mundo, a gente tá aqui na internet, cara, né? Essa é uma modernidade, né? A gente tem como compatibilizar essas coisas como sempre foi feito, né? A arquitetura dos renascentistas, ela foi atualizada da arquitetura clássica de 1700
700, 1.800 anos atrás, vamos dizer assim, para o que se tinha, não, menos, né, 1.600, 1.700 anos, para o que se tinha naquela época ali, né? E a gente pode hoje fazer isso também, né? Só que a gente é tratado como falso histórico e tal, né? É sempre tipo, como eu vou dizer, meio que descredibilizando, né? O outro lado, né? Nunca é refutando, explicando, né? É como se retórico. É sofista, cara, esse negócio. Totalmente. É o que você falou. Né? Os caras já nascem com o nome de modernismo, né? Como se eles... somos modernos, né? Não, cara, não. Pelo amor de Deus, vocês estão cara. errando no básico, cara. Vocês estão voltando à Idade da Pedra, cara. Vocês estão errando num conhecimento básico lá de 200 anos antes de Cristo, entendeu? Você falou que ia comentar alguma coisa, cara. Alguma coisa de Toscana que você comentou. Eu não, era sobre isso da história, como ela é dada numa linha do tempo, assim, é porque eu falei das ordens, né? Toscana, dórica, das ordens, jônica. Isso. E daí, beleza. Isso tudo é visto como curiosidade, olha esses gregos, esses romanos, eles faziam isso aí, ó. Esse templo grego aqui, cara, passou, né? Isso aí, é visto assim, meu cara. Deus. Cara, e tu tem, tipo... indicação de obras para quem quiser se interessar, né? Não só estudante de arquitetura, tipo, quem tem interesse, né? Algumas obras para a pessoa começar a entender e tal. Cara, tem aqui no Brasil ainda nós somos poucos, né? Mas vamos começar pelo Brasil, cara. Quem se interessar, cara, procura o IBAT. O IBAT é o Instituto Brasileiro de Arquitetura Tradicional. Foi fundado pelo Bruno Perenha, que é nosso sócio na nossa certificação IVEN. A certificação é só para arquitetos, tá? Só para arquitetos, engenheiros, pessoal da área, né? Uhum. E o IBAT é uma página muito bacana ali, tá fazendo um trabalho sensacional, né? A gente tem reunido ali, né? A gente tá desde o começo lá junto com o Bruno também, a gente ajudou lá na fundação e tem reunido uma gama muito bacana de gente tentando fazer um trabalho legal e com propósito mesmo, né? Gente estudante tá lá, tem leigos lá apoiando também, né? Então isso é muito bacana, né? No Brasil hoje é o que temos, assim, né? Vamos dizer assim, de iniciativas, assim, né? É o IBAT, né? O IBAT está vinculado ao INTBAL. O INTBAL já é o IBAT é como se fosse o INTBAL, eles se vincularam, né? E o INTBAL é algo bem massa, né? O INTBAL é financiado, né? Ele foi criado pelo Rei Charles, né? O Rei Charles Caramba, que legal, cara. O Rei Charles, o rei lá, né? Não... Sim. É bom fazer a ressalva, né, cara? Ai, meu Deus. É sempre importante fazer essa ressalva. Não, o cara vai falar Rei Charles, eu quase falo sempre Príncipe Charles, né? Porque eu acho que até ele achou que não ia ser rei, né, cara? Até ele, né? A fila tá andando, né? O cara tá... Sem o cara não virava rei de jeito nenhum, né? Nunca chegava a vez do cara, velho. Cara, ele tem um apreço muito grande por arquitetura tradicional, né? Então ele desenvolveu uma cidade na Inglaterra, né? Como é que é o nome da cidade? Cara, eu esqueci o nome da cidade, mas eu pesquisei há pouco tempo sobre isso. É Poundsbury, isso. Fez uma cidade toda tradicional lá. E daí tem outras, né? Agora tem Leplessis Robinson, tem na Guatemala, tem Caialá. Então são iniciativas assim que tem um pessoal contemporâneo, né? Então eu falei do IBAT no Brasil, o INTBAL, que é esse órgão mundial, né? Tem vários países, vários países tem o INTBAL. Tem o pessoal do New Urbanism, que daí é um pessoal dos Estados Unidos, que é um casal até que são os fundadores, 2 arquitetos também. Daí já é mais voltado pro urbanismo e tal, né? Tradicional. Sim. Tem o pessoal do Architecture Uprising, que é um movimento aí mais de leigos, assim, sabe? Os caras que tinham uma visão assim e tal, totalmente antipolítico e tal, né? Tem pessoal de direita, de esquerda, realmente eles se abstêm de falar em política e tal, religião e tal. É um negócio realmente pensar a arquitetura das cidades e tal, né? Também tem vários países. No Brasil se chama, quem quiser seguir no Instagram, é o pessoal da Alvorada Arquitetura, tá? Alvorada Arquitetônica. Arquitetura.
É Alvorada. Alvorada Arquitetura Arquitetônica, tá? Que é o pessoal que está afiliado ao Architecture Uprising, que é um movimento que foi fundado pelo Michael Diamond, que é um... Não sei de que país ele é, nem vou me aventurar que eu posso estar errado. É um cara que tem feito... E é um leigo também, tá? Ele não é arquiteto, tem feito palestras, tem ido até em programas de TV. Esses dias parece que eu vi um vídeo dele que ele foi num programa de TV lá nos Estados Unidos ou na Europa, em algum lugar. O cara que tem feito um trabalho bem bacana, assim, né? E esse Architecture Uprising, que aqui no Brasil é Alvorada, eles estão em vários países pelo mundo também. Deixa eu lembrar outra iniciativa. Lembra alguma que eu esqueci? Perguntando aqui, né? Cara, então tem movimentos surgindo assim no Brasil, no mundo inteiro, né? É legal ter esses movimentos maiores, né, cara? É porque legal, dá um freio legal, também, né? Legal. E, cara, fora do Brasil a gente tem faculdades, né? O Bruno, que é meu sócio, que fundou o IBAT, ele terminou agora essa semana passada, tem um mestrado na Notre Dame, né? Nos Estados Unidos tem a Notre Dame, que é uma faculdade de arquitetura, só arquitetura tradicional, né? Onde os caras... cara. Que legal. Sabia nem que existia isso ainda, cara. Cara, não, existe pelo mundo. Sensacional. Existe outras aí também, né? Eu vou lembrar agora de cabeça aqui só a Notre Dame, né? Mas existem outras também, né? Cara, lá eles estudam os tratadistas, as obras dos renascentistas, né? Vão estudar a fundo os tratados ali... Sérlio, Palladio, Scamozzi, todos esses caras ali que Gibbs, né? Todos esses caras que fizeram tratados de arquitetura clássica, né? Então isso é muito bacana, né? Esses caras são mais do século XX? Esses caras aí que você citou agora? Não, são século XVI. Então eles são bem mais antigos, né? Sim, são ali do Renascimento, né? Alberti, sim. Tem o Perrault também, né? São os caras ali Alberti eu conheço. Alberti eu conheço. O Alberti o Alberti é o primeiro, acho, deles, assim, né? Bramante também, né? Que é um cara ali final do século XV, assim. Uhum. Essa é uma bibliografia que eu comecei a explorar, cara. Como eu te falei, né? Por causa do meu interesse com liturgia, música e tudo mais. E eu acabei começando pelo que eu te falei, né? Pelo Alois Riegel e pelo Edgar de Bruyne. Eu comecei a ter contato assim, com alguns escritos. E, cara, é sensacional. É um assunto fascinante, cara. E esse período do Renascimento foi devido à redescoberta, né, dos escritos vou falando, eu vou me esquecendo. De Vitrúvio, né? Dos escritos de Vitrúvio, sim. Né? Que você falou no início, né? Vitrúvio lá, que daí pegou... Vitrúvio é bem ali da transição do... Ele é contemporâneo de Cristo, né? Vitrúvio, né? Caramba, né? cara. E daí os escritos dele foram redescobertos e daí surgiu esses novos tratadistas, daí que refizeram, né? Para esse momento ali, né? Final do século XV, início do século XVI, por aí. É sensacional, cara. Cara, e assim, você não acha que a arquitetura, assim, vamos dizer, em ampla escala, tem salvação? Você acha que só vai piorar mesmo? Eu acho, assim, cara, eu acho. Organicamente, você acha impossível melhorar? De forma geral, assim, a massa... De forma geral, Cara, porque eu tenho um amigo meu que fala assim, ó, a massa gosta de nadar no esgoto, ele fala assim, né? E cara, fogo, né, cara? E é isso, cara. Pior que é verdade, cara. Cara, tu sai na rua e música, por exemplo. Cara, tu acha que os caras vão parar de escutar funk? Não, cara, vai piorar, cara. Cara, tu pega... É um buraco negro, né, cara? Eu lembro assim, vai né? só... Eu tô na idade dos 40, né? Tu pega ali nos anos 90, cara, tinha umas músicas muito ruins, que era a música da massa. Cara, era música que nem diz o vinheteiro, era fezes, entendeu? Era fezes. E, cara, daí tu escuta hoje a música Fezes dos anos 90, cara, comparado com o negócio de hoje, cara... Comparado a hoje, o negócio, cara, eles conseguiram piorar mais... Cara, então... Cara, daqui a 20 anos vai ter uma coisa pior ainda do que isso, entendeu? Cara, então... Cara, o professor lá falava, né? O negócio não é fazer a diferença no mundo, né, cara? Não, a gente não vai fazer, né? A gente vai fazer... Isso é coisa de ideólogo, né, cara? Fazer diferença no mundo. Isso é coisa de revolucionário mesmo. Exatamente, né? O negócio lá de...
vamos cuidar, vamos aqui fazer a ONU, ajudando as crianças da África, Nossa, não sei o quê. é. Cara, tem um mendigo ali na esquina Modelo primeiro, vai de sociedade, né? Exato, Modelo de vai sociedade. ajudar todo mundo tem um mendigo na sociedade, cara. Vai ajudar o cara ali primeiro, entendeu, meu? Né? Não que O as crianças Chesterton lá não- dizia isso, cara. O Chesterton falava isso, né? Tipo, é muito fácil você sentir. Eu quero fazer caridade com as crianças da África, né? É. Mas você não ama nem o seu vizinho, né? Exato, isso Tipo assim. massageia o ego da gente, né? Mas, cara, ia ali comprar um pacote de bolacha, um pacote de massa de arroz ali e levar pro cara ali, Sim. né, cara? Então, cara, eu me vejo na arquitetura assim, entendeu, cara? Eu não tenho conhecimento, não tenho alcance, não tenho poder aí pra mudar a arquitetura do mundo, do Brasil e nem da minha cidade, tá? Porque a minha cidade também tá indo de mal a pior aí, né? Cara, o que eu consigo hoje é melhorar, nem é mudar, né? Melhorar um pouquinho a vida aí dos meus clientes, dos nossos alunos, né? Ensinar um pouquinho do que a gente aprendeu e tal, né, cara? E se ajudando assim, né, meu? Cara, né? e isso já é espetacular, cara. Assim, eu falo, assim, por testemunho próprio, cara, é muito legal o trabalho de vocês, assim. O que eu te falei no início, né, em off, que eu sou um propagador do Vestaflix, cara. Cara, aquilo ali Muito é, obrigado, tipo... muito obrigado. O pessoal aprende, cara, porque a galera cresce achando que é normal você tá com... numa casa caixa de sapato, com um monte de prédio espelhado, né, e tudo mais. Como se fosse uma evolução e tal, né? Mas, assim, já é maravilhoso, cara. Anestesiado, né, cara, que acha que isso é normal já, né? Nossa, total. Mas, ô Peter, pô, cara, eu queria te agradecer aí pela tua participação, porque, pô, é uma honra para nós, de verdade. Eu acompanho teu trabalho há muito tempo já. Obrigado. O trabalho de vocês, na verdade, Obrigado, né? Obrigado. Da Vesta. E é uma honra, cara, receber você aqui. E indiretamente a Jéssica aí, que deve estar ao fundo. Dá suas redes sociais, site e tal, quem quiser saber mais sobre a Vesta ou até contratar os serviços, né? Uhum. A gente tá lá no Instagram, né? Vesta Arquitetura, tem um site também ali onde tem mais portfólio, né? No Instagram a gente Sim. publica também os nossos trabalhos, mas a gente também leva assim conhecimento, né? Tenta fazer um trabalho bem de, vamos dizer assim, de militância em prol da arquitetura tradicional, né? Tá funcionando, velho. Continua. Cara, é um conteúdo bem variado, assim, não é só para arquitetos. O nosso público principalmente são leigos, né? A gente tem um bom humor também, eu e a Jéssica, né? Uma coisa que a gente tem em comum, então a gente também brinca, né? Faz uns memes lá e tal, né? Traz conhecimento também, né? Mostra os nossos projetos, então sugiro a todos que sigam, né? A gente tem a página do IVIN também, que é a nossa certificação, né? Falando rapidamente, IVIN são as iniciais de Eden Valley e Denoli, né? Que tu muito bem deve saber o que é, né? Sim, e é caramba, isso, cara. Sensacional. A gente tá de amizade, né? Exatamente, a gente tá aí para nos unirmos, né? Por aquilo, por legal, ideais, nos unirmos por aquilo que a gente acredita que é o certo, que é a arquitetura tradicional, e rejeitar o modernismo, né? Então a amizade. Exatamente, que é o que tem de comum, né? Exato, a amizade é isso, que né? Legal, cara. Aquilo muito que legal. a gente ama em comum e aquilo que a gente rejeita também, né? Então por isso que é IVIN, né? São as iniciais de Eden Valley e Denoli. Pô, muito legal, muito maneiro, cara. Muito legal mesmo, cara. Então, pessoal, fica aí fica as redes sociais aí, o trabalho da Vesta, que é um trabalho exemplar. Recomendo a todos que sigam e propaguem aí os posts que são maravilhosos, cara. Então, Peter, pô, mais uma vez, cara, muito obrigado pela tua participação. Tu enriqueceu aqui o assunto absurdamente, cara. Eu tento falar, né, daquilo que eu leio e tal, mas arquitetura tinha que ser vocês, cara. E eu fiquei muito honrado de recebê-los aqui, de verdade. Poxa, obrigado, cara. Me sinto... nem acho que eu sou tudo isso, não, tá? Mas, esse é um assunto realmente eu gosto muito, assim, sabe, né? Eu e minha esposa, a gente meio que vive isso, né? A gente, além de trabalhar, é algo que a gente gosta muito mesmo. Então, basicamente, a gente conversa sobre arquitetura, assim, muito, né? E assuntos relacionados e tal, né? Porque ela acaba, como eu falei, interferindo em toda a nossa vida, né? A gente está exposto a isso, né? Então sim, um assunto que eu gosto bastante. Isso tem assunto, né, pra gente trabalhar conversar cara. A vida inteira Só aquela conversa de tarde ali já dava um outro episódio, né? Que a gente tá falando de kantiano e tudo mais. Exatamente, né? Exatamente. Pois é. Então, cara, eu fico à disposição aí, a gente vai manter contato, vamos conversar bastante aí também. Então a gente fica muito honrado aí.
Pô, valeu mesmo, cara. Muito obrigado pela participação. E nós ficamos por aqui, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês aí. Espero que com certeza agregou muito ali ao assunto da arquitetura. Espero que vocês se tornem bons apreciadores aí de boa arquitetura, consertem os vícios, né, estéticos que nós temos no nosso olhar e que a gente prossiga aí em direção à beleza. Então até mais, pessoal.